Você está acompanhando o seu vereador? Mais do que isso, está acompanhando o trabalho dos outros que também te representam, mas talvez não tenham ganhado o seu voto? Cabe à população acompanhar, fiscalizar o poder legislativo. Isso não é uma cobrança, é um incentivo para que esses representantes desempenhem a função pública, sempre buscando melhorias para a cidade e para as pessoas que nela vivem. A cada semana você acompanha aqui no Ver Mais um bate-papo com um vereador de Blumenau. Hoje recebemos Diego Nazato, pelo Partido Novo. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a toda essa audiência maravilhosa aqui do Ver Mais. Diego, é o seu primeiro mandato. Como que você construiu a sua trajetória para chegar até a política? Bem, na verdade eu me considero um outlier, uma pessoa naturalmente de fora da política. Eu, pela primeira vez, me filiei em um partido político em 2015, diretamente no Partido Novo, após acompanhar as discussões de formulação desse partido na internet e me identificar muito com as ideias e as propostas desse, que é o primeiro partido que surge diretamente da sociedade civil e não de uma dissidência partidária. Então, o Novo hoje é o partido que representa diretamente a sociedade civil e por conta de defender pautas como liberdade, privatizações, é algo que eu gostei muito e em 2015 me filiei por iniciativa própria e em seguida comecei a conhecer outras pessoas que também se filiaram por volta de 2015 aqui em Blumenau e juntos a gente começou a divulgar o partido e levar essas ideias adiante. Mas é importante as pessoas saberem que naquele momento eu nunca tive a pretensão de ser um candidato propriamente dito, mas sim de encampar um movimento que atraísse mais pessoas de fora da política para participarem. E daí, como a gente teve dificuldade em compor uma chapa nas eleições de 2020, em que o partido participou pela primeira vez aqui na cidade, aí sim eu coloquei meu nome à disposição e, para minha surpresa, uma pessoa totalmente de fora da política, sem experiência, porque era um jovem movido por ideais, acabei recebendo uma votação bastante expressiva em todas as regiões da cidade. Você teve aí uma atuação na parte empresarial, né? Você fez aí graduação em administração de empresas, foi membro do Núcleo de Jovens Empreendedores da ACIB. O fato de ter atuado nessa área do empreendedor, do empresariado, te impulsionou a querer também transformar a realidade onde vive como vereador? Sem sombra de dúvidas. Eu creio que as pessoas precisam cada vez mais depender de si mesmo e da atividade empresarial para construir a sociedade que a gente deseja. E eu vejo que muitas vezes o poder público, seja ele na esfera municipal, estadual, federal, acaba colocando empecilhos, atrapalhando burocracias que muitas vezes atrapalham a pessoa que não precisaria do governo. E quando existe um regulamento muito complexo que dificulta a vida das pessoas, podem surgir espaços para corrupção. É aquele ditado que diz o seguinte: um político mal intencionado cria dificuldades porque depois ele pode vender as facilidades. Então, muitas vezes a gente acaba na mão de um fiscal mal intencionado por conta de uma legislação que nem deveria existir. Até pouquíssimo tempo atrás, aqui em Blumenau, a gente tinha um arcabouço jurídico, e ainda existe na verdade, mas já passou por alguma reformulação e revogações, que impedia até mesmo o cidadão de lavar o carro na rua. E isso é uma lei que não tem o menor sentido, não tem o menor cabimento, e por isso que a gente entende que mais do que fazer inúmeras leis para tudo que acontece na cidade, a gente precisa ter poucas leis enxutas e que deem a máxima segurança jurídica para que as pessoas possam exercer a sua vida privada com máxima qualidade, trazendo soluções empresariais e melhorando a vida de todos, sem depender dos políticos. Recentemente você comentou da diferença de tratamento do centro com os bairros, principalmente no que se refere às roçadas. Qual a solução, o apontamento aí que você tem sinalizado para que isso seja de forma mais igual, digamos assim? Infelizmente, na nossa cidade existe em vigor uma legislação que determina que a construção, manutenção e limpeza do espaço destinado às calçadas é de cada proprietário dos seus imóveis. O que me causa estranheza e eu acho de fato uma injustiça é que essa mesma lei ela não se aplica em regiões de interesse turístico, como é o caso do centro da cidade e em torno do Parque Vila Germânica, porque nessas regiões o município, por conta dessa lei, já que existe um interesse turístico, ele pode manter limpo as calçadas e os passeios públicos. Então, a minha sugestão é que essa legislação seja reformulada de forma que a gente possa também ter serviços públicos nos bairros. É claro que nunca será no bairro da mesma forma que é no centro. A gente sabe que é dessa forma que as coisas funcionam, mas pelo menos, em um primeiro momento, ter
a roçada em todas as ruas dos bairros, uma política pública que defina um cronograma de atividades e, no longo prazo, uma política de universalização dos passeios públicos com acessibilidade. Na forma que a gente tem hoje, em que o município precisa notificar o morador a construir calçada, daí se ele não localiza o morador, demora, depois notifica novamente, acaba sendo muito moroso. E essa mesma legislação hoje, ela permite que o município faça a calçada onde ela não existe, mas só depois de muitas tratativas e tentativas. Ou seja, acaba sendo ineficiente. E por vezes essas calçadas que a gente tem no bairro, elas foram implantadas, mas não recebem manutenção. Então eu acho que no formato que a gente tem hoje não funciona e a gente precisa abraçar de vez uma mudança na legislação e fazer com que o serviço público chegue no bairro também. Eu vi que você defende o atendimento nos postinhos de saúde aos fins de semana. É uma demanda que chegou pela comunidade e quais outras costumam chegar até o seu gabinete? Então, essa demanda de fato veio de um grupo organizado da sociedade civil. Eu tomei conhecimento de que mais vereadores já estão defendendo a tese de que os postos de saúde precisam atender também aos fins de semana. E acho que o principal efeito colateral de não ter esses atendimentos aos fins de semana é a superlotação dos prontos-socorros da cidade aos fins de semana. Recentemente a gente teve cenas de pessoas esperando 7, 8 horas por um atendimento no Hospital Santo Antônio e não é isso que a gente precisa na cidade de Blumenau. Então os postos de saúde vão prestar esse primeiro atendimento porque muitas vezes a criança que está aguardando um atendimento no Santo Antônio não tem uma demanda muito complexa. Por exemplo, uma infecção de garganta. Mas se isso acontece no fim de semana, para onde que o pai e a mãe vai recorrer? É obrigado a ir para o atendimento no pronto-socorro. Então, se os postos de saúde atendessem aos fins de semana, certamente as filas nos pronto-socorro da cidade diminuiriam muito nos fins de semana e esses atendimentos de baixa complexidade também poderiam ser atendidos de baixa, como eu posso dizer assim, com baixo tempo de espera e assim por diante. Diego, obrigada pelas informações, bom recebê-lo, primeira vez que vem aqui no Ver Mais, né? Obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. Diego Nasato, então, que atende pelo Partido Novo, filiado pelo Partido Novo, está no seu primeiro mandato aqui pela Câmara de Vereadores de Blumenau. Obrigada mais uma vez. Muito feliz de estar aqui com vocês, obrigado pelo espaço.